Bom, pessoal, como a Inaê disse, isso é só uma introdução para a gente pensar, para a gente ter isso também como um conteúdo que vai subsidiar as nossas conversas, discussões, afinal, boa parte delas passa por essa ideia de mapeamento e de participação. Então, nada mais justo do que a gente usar um espaço como esse, como a Inaê falou, uma brecha, né, que surgiu, para pensar essa possibilidade, né, que é inclusive uma possibilidade metodológica de dialogar a partir da ideia de mapeamento participativo, né? Então agora vou começar a passar, qualquer coisa vocês me sinalizam por áudio, tá? Pode deixar, Léo. Obrigado, Inaê. Então, é isso, vamos lá. Bom, para a gente pensar o que é, sim, o que é mapeamento participativo, eu acho que a gente tem que primeiro começar a pensar o que é mapear. E aí, principalmente nesse nosso capitalismo de vigilância, né, que o mundo fica absolutamente hiperpopulado por mapas, né, a gente tem celulares, que é o caso do WhatsApp, que a gente está discutindo agora há pouco, que eles trabalham o tempo inteiro por georreferenciamento e time específico, então a ideia de mapa ela se tornou muito cotidiana e tem uma fala do Peter Hall, que é, enfim, um livro que é mais ou menos clássico para quem trabalha com mapeamento, que dos sentidos que ele dá para o mapeamento é fazer o escondido visível, né? Então, mas e aí a gente pode pensar também aqui que esse movimento de fazer o escondido visível ele ganha uma ênfase maior lá pela década de 70, quando a própria noção de espaço ela passa a circular de uma forma diferente e a própria disputa geopolítica ela se estende para fora do planeta. Eu sempre uso essa foto, que essa foto é a Blue Marble, né, que é a primeira foto da Terra, tirada de fora, e é de 1972. Então, algo que hoje para a gente corre nos nossos celulares e é algo tão comum, não é algo comum desde sempre. Mas, então, assim, isso a gente está falando, lógico, de mudanças de ênfase no modo de produção, a gente está falando de aprimoramentos técnicos, então, lógico que existiam representações da Terra, mas nunca uma foto. Então, a possibilidade de olhar de fora do planeta, ela é algo muito recente. Mas, como eu disse, os mapas em si não são uma criação recente. Esse mapa aqui, por exemplo, ele é um mapa ele é um mapa da América, feito 8 anos depois da viagem de Colombo, que é a peça mais antiga que a gente tem conhecimento de um mapeador em loco da conquista das Américas. E aí, eu não sei quanto fica visível, mas tem uma série de bandeirinhas aqui Aqui tem pedras, aqui por dentro tem algumas bandeiras, e se trata de uma relação entre o mapa e o domínio do território, que o propósito do próprio mapa funcionar como um instrumento do Império Europeu nesse caso. A gente vê até, que é muito curioso, o mapa aqui, né? Estamos falando de oeste para leste, aqui a gente tem uma borda bem definida, que é a relação com o mar, aqui essa borda meio incerta, isso que não é bem conhecido. Então, a questão não se trata só de esquadrinhar esse território, de fazer visível, mas se trata também de reinventar esse território. E aí, nesse sentido, reivindicar uma posse que ela é física e ela é simbólica também sobre esse território. E aí, vale a pena a gente pensar que mapas, eles não são necessariamente leituras espaciais. Eles servem para representar, e se eles são pontos de vista, e se eles são representação, eles são sempre pontos de vista, e um ponto de vista é sempre o ponto de vista de é sempre a vista de um ponto, né? Esse daqui, por exemplo, é um mapa da Europa, em que foram substituídas as distâncias pelo tempo de deslocamento. Então, que dá uma outra reconfiguração para essa geografia. É um mapa que está num livro do Paul Virilio, enfim, não se trata de entrar aqui
no conceito, na discussão, mas de mostrar esse status da representação que pode, muitas aspas, distorcer a perspectiva. E aí eu trago, por falar em distorcer, esse é um mapa das Américas, né, que é da América Invertida, do Joaquim Torres Garcia, de 43, que ele chama, inclusive, de a Escola do Sul. E aí ele faz essa inversão, porque existe uma convenção cartográfica de que o norte aponta para cima no mapa, né, que é uma convenção eurocêntrica. E aí o Joaquim Torres Garcia, quando ele inverte o polo, ele diz que o sul é o norte, ele fala que, até pegando a citação dele, portanto, agora para nós viramos o mapa de cabeça para baixo. Então, temos uma ideia da nossa verdadeira posição, e não como o resto do mundo deseja. O ponto da América, de agora em diante, para sempre aponta insistentemente para o sul. E ele vai chamar de Escola do Sul. Então, acho que é muito legal. Então, a grande questão, se a forma cartográfica ela não é só um objeto em si, mas ela é uma abordagem que olha para os espaços contemporâneos, a sua forma de relação, e busca entender se ele também é discurso, como essas questões se colocam, vale a pena a gente perguntar quem mapeia, por que mapeia, para quem mapeia e quem financia. Então, em outras palavras, se trata de disputar, de alguma forma, a própria realidade a partir dos dados. E aí, para fazer o link, de fato, com a aula passada, eu usei, inclusive, esse título, O Retorno do Território, que é título de um texto do Milton Santos, que está na base de várias das formulações, é um dos nossos principais teóricos da ideia de território, embora ele não... o conceito de território não seja o central dentro da teoria do Milton Santos, mas ele traz, de uma maneira muito bem formulada, que a ideia de território vinculada ao uso, que acho que foi muito do que a gente discutiu no encontro passado. Por quê? Porque, evidentemente, para o Milton Santos, como dado social, o uso é o que atribui significado às formas sociais e históricas. E aí, ele pode, inclusive, alterar essas formas e dar novos conteúdos para elas. Então, o retorno ao território, para ele, aparece como uma ponte entre a teoria crítica e a ação política, e como a construção de uma oposição à noção de redes, desse mundo verticalizado, de um acontecer hierárquico, enfim, como a possibilidade desse espaço banal, né? Esse local de realização da vida cotidiana, o espaço de todos, que reúne internamente todos os seus elementos nesse movimento que é duplo, né? Do todo, e os seus impactos, que são seletivos no território especificamente, e a dinâmica do território e a sua relação com o todo. Então, e aí o que ele diz, e acho que aí já faz o gancho com o que a gente vai falar hoje, que para analisar esse território seriam necessárias redes sociotécnicas, que envolvem, assim, aí até citando diretamente Milton Santos, que envolvem toda a materialidade e a vida que as anima, que anima essas redes sociotécnicas. Na teoria do território, elas são fundamentais porque, como dado social e técnico, elas se realizam pelas relações de trabalho. Aí, relações de trabalho, a gente precisa pensar que o Milton Santos está lendo, ele lê muito o mundo numa chave marxiana, estamos falando de relações de trabalho, né? E o uso do território manifesta em síntese as diferentes divisões territoriais desse trabalho. E aí, por que isso serve como base para a gente pensar o mapeamento participativo? Porque parece, assim, diante desse cenário, que o mapeamento participativo ele vai se colocar com uma capacidade de perscrutar esse território a partir do uso que dele, de fato, é feito. Então, ele se torna capaz de perceber essas relações complementares, conflitantes do território, já que ela é parte da significação das formas e dos objetos no território, e aí parece ser possível localizar, de alguma forma, o mapeamento participativo como uma dessas redes sociotécnicas a partir da qual se apreende as relações que, para o Milton Santos, são informacionais, locais, tanto no seu aspecto espacial como temporal.
E aí, em termos de definição, o mapeamento participativo, eu trouxe uma citação de um texto do professor Leandro Giatti, que é meu orientador, e que ele escreve junto com a Carolina Carvalho, que ele coloca o mapeamento participativo como um procedimento que combina métodos cartográficos com métodos participativos para representar o conhecimento espacial de uma comunidade local. Então, aquilo que eu tinha dito de que de que o mapeamento ele é de fato um ponto de vista, no caso do mapeamento participativo, diferente de outras formas de representação do mundo, ele não parte de uma pretensa isenção da posição do observador em relação ao território, mas justamente do contrário, que é justamente essa posição específica de quem está lá, de quem observa, que pode trazer uma potência para a representação. Então, o que se trata é de legitimar a participação dos atores sociais, né, só seguindo nessa última parte que está em negrito, ao permitir que estes se apropriem de elementos técnicos, incluam informações por suas próprias percepções, enxerguem seu entorno de outra forma e pensem em possíveis soluções para os problemas da sua própria comunidade. E aí, trouxe aqui algumas imagens de metodologias dentro dessa grande chave do mapeamento participativo, como os mapas falantes, que são desenhos mais livres, em um papel coletivamente, né, de pessoas representando o lugar onde vivem. A gente pode ter isso trabalhado com maquetes e pontos colocados dentro dessa maquete. A gente pode ter o papel vegetal em cima de um mapa, de uma ortofoto, que dá uma base espacial da representação, muitas aspas, concreta desse lugar, e o desenho por cima. Então, é mais ou menos isso que eu acho que a gente poderia aqui citar exemplos de trabalhos específicos, mas pelo tempo não vou ficar. E aí a proposta que a gente tem para hoje é a gente fazer um mapeamento participativo nos grupos, dando tempo para que a gente se encontre, reflita um pouco mais e identifique marcas ou marcos territoriais, conflitos que podem ser espacializados, espaço de convivência, agentes dos territórios que não precisam estar... se eles forem espacializáveis, né, lógico, aqui a gente está trabalhando com esse corte, as experiências coletivas que vale a pena a gente ressaltar que acontecem nesse território, locais e situações de risco e vulnerabilidade. Então, é um pouco isso. Eu passei por tudo super rápido, peço desculpas, foi uma avalanche em 15 minutos, mas é isso.